Olá, eu sou o professor Hélio Gustavo Alves e vim falar sobre a decisão inédita do STJ do RESP 159-9554, que foi decidida agora recentemente sobre a alta programada, um tema totalmente discutido na doutrina e também nos julgados, na jurisprudência, sobre a sua validade, a sua eficácia, aliás, sobre a sua constitucionalidade. A alta programada é um tema que sempre teve seu debate aflorado. Agora o STJ muito sabiamente decidiu sobre esse tema. O INSS alega que a alta programada ela tem a sua validade para a cessação do auxílio-doença. O que é a alta programada? O médico, ele ao analisar o periciando, ao analisar o segurado da Previdência Social, ele já, através de uma análise com a documentação que existe, ele traz uma alta programada. Então ele entende que aquela doença, com a documentação que ali existe no processo, o segurado terá alta em 4, 5 meses. Quando é um acidente, até que a doutrina médica regula, né? Quebrou um braço, quebrou uma perna, você fica 2, 3 meses fora, dependendo da fratura, você pode ser lançado uma alta programada. Agora, numa doença, vai demorar muito para o médico ter o poder da vidência, com todo respeito às religiões, mas o médico não tem uma bola de cristal para adivinhar se esse segurado realmente vai estar com a alta programada no futuro ou não. Ele não pode prever se o segurado teve alta naquele momento. Aliás, pelo Código do Conselho Federal de Ética, a alta só pode ser dada com a presença do médico. Então o médico ele vai fazer um exercício de presunção de alta. É inadmissível isso. Mas a fundamentação do INSS, ele se baseou no artigo 78 do Decreto 3048. Vamos à leitura. O auxílio-doença, artigo 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vamos ver o parágrafo 1º, olha só. O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial, ou com base na documentação médica do segurado, nos termos do artigo 75A, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado. Portanto, em cima do parágrafo 1º, está estabelecida a alta programada. Olha só, ele entende que através da documentação e de uma análise que o médico faz, ele pode prever o prazo de recuperação. Mas vamos à leitura do artigo 75A, porque o parágrafo 1º remete à leitura do artigo 75A. Vamos lá. O reconhecimento da incapacidade para concessão ou prorrogação do auxílio-doença decorre da realização de avaliação pericial ou da recepção da documentação médica do segurado, hipótese em que o benefício será concedido com base nos períodos de recuperação indicados pelo médico assistente. Portanto, em cima do decreto 3048, o INSS entende que é cabível a alta programada. Mas eu pergunto para vocês, um decreto pode alterar a lei? O decreto ele regulamenta a lei. O decreto ele não pode ultrapassar os limites da lei. Será que o artigo 78, será que o artigo 78 e o artigo 75 não ultrapassa o que reza a Lei 8.213 sobre quando que o auxílio-doença tem que ser cessado ou continuado? Vamos à leitura da Lei 8.213 de 91, artigo 62. Olha só, o segurado, em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para suas atividades habituais, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Olha só, o segurado, em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para suas atividades habituais, deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. E o que diz o parágrafo único do artigo 62 da Lei 8.213 de 91? O benefício a que se refere
o caput desse artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de suas atividades, que lhe garanta a subsistência ou, quando for considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez inclusive. Portanto, olha o que o parágrafo único do artigo 62 diz: o benefício a que se refere o caput, no caso auxílio-doença, será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado. O que a lei diz é o seguinte, é muito claro. A lei, ela recomenda um programa de reabilitação profissional. Só pode ser considerada a alta desse segurado quando o médico tiver duas certezas. Primeiro, ele está apto para o exercício profissional. Segundo, se ele não estiver apto, tem que encaminhá-lo para o programa de reabilitação e habilitação profissional. Artigo 89 seguintes da Lei 8.203 de 91. Fora esses dois critérios materiais para cessação do auxílio-doença, não pode o médico do INSS prever, através de uma presunção, ou seja, através de uma presunção, trazer uma alta programada sem que tenha uma certeza da possibilidade da continuidade do exercício profissional desse segurado. Por quê? Porque ele pode voltar à atividade e a doença se agravar. Duas, porque ele pode voltar à atividade e com essa doença ele pode vir a óbito. O que deve ser preservado, em primeiro plano, é a vida do segurado. Segundo plano, é a manutenção da vida social e profissional desse segurado. Será que uma alta programada, em que ele não passou por uma perícia novamente para verificar se ele está em alta ou não, essa alta programada preserva a vida e preserva a sua prestação alimentar? Não, nós sabemos que hoje, uma vez tendo a alta programada, ele pode fazer um pedido de prorrogação ou um novo pedido de benefício. Mas quando vai ser marcada essa perícia? Daqui 4, 5 meses. E nesse período, a empresa vai pagar salário? Não. E ele vai receber benefício previdenciário? Não. Aí vem o INSS com a justificativa, mas ele vai receber o retroativo. Tá, mas tem como ele comer de forma retroativa? Não tem. Ele tem que comer no dia a dia. Então ele precisa do benefício no dia a dia. Se o INSS não tem médico suficiente para atender as perícias feitas para a cessação do benefício previdenciário, o INSS não pode cessar o benefício previdenciário por culpa dele mesmo, o INSS. O INSS que contrate novos médicos, abra concurso ou faça aquele programa de contratação de médicos peritos para fazer essas novas perícias. Agora, não pode ser o segurado prejudicado por uma ineficiência do serviço público. Portanto, se o INSS não tem condições de fazer a perícia, fere o princípio da qualidade do serviço público. Mas o segurado não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque ele paga as suas contribuições previdenciárias em dia. Então, quando o INSS faz a alta programada, só tem um objetivo de ele fazer a alta programada: fazer com que o segurado não continue recebendo o benefício por uma presunção de alta essa através da presunção, que é ilegal, porque uma alta só pode ser considerada uma vez feita por um médico em presença do segurado. 2, não há um princípio da precaução da proteção da vida ou do agravamento da doença. E 3, o segurado vai ficar sem a prestação alimentar até que seja realizada uma nova perícia. Portanto, toda essa ineficiência deve ser custeada pelo INSS e não repassada essa ineficiência ao segurado da Previdência Social. Portanto, ao STF, eu comungo totalmente da decisão do STF e acho que o STJ, comungo totalmente da decisão do STJ e acho que o STJ seguiu o melhor entendimento que poderia ser dado à alta programada. Parabéns ao STJ e espero que quem esteja nos assistindo leve essa mensagem para outros grupos para que faça essa construção jurídica em seu processo e assim a jurisprudência comungue nesse entendimento da STJ. E se for levado esse processo à baila para o STF, que o INSS faça toda essa construção jurídica em cima do quê?
do artigo 6º, que é um direito e garantia fundamental, a Previdência, do artigo 7º, do artigo 9.3 da Constituição Federal, que é o princípio da ordem social. O que é o princípio da ordem social? O princípio da ordem social tem como base o primado do trabalho. Esse segurado trabalhou a vida inteira para que tivesse uma proteção social? Sim. Contribuiu a vida inteira? Sim. Portanto, ele faz parte dessa ordem social. E quando ele tem a alta programada, há uma preservação do seu bem-estar que está previsto no artigo 9.3? Não, não há preservação do bem-estar. E não havendo essa preservação do bem-estar, se for cessado o benefício pela alta programada, houve justiça social? Não houve justiça social, que também está prevista dentro do contexto da ordem social do artigo 9.3. Portanto, parabéns ao STJ e não tenho dúvidas que o STF vai seguir esse entendimento, ok? Um forte abraço do professor Hélio Gustavo Alves. E ali, uma dica, hein? Uma dica. Você que ainda não está fazendo pós-graduação lá no Damásio Educacional, é meu convidado, estou como coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário. Eu, junto com a professora Flávia Cristina, estamos lá coordenando essa pós-graduação. E você, que ainda não tem os meus modelos de petições previdenciárias, compre lá no site Saber Previdenciário. O meu kit de petições previdenciárias são todas as minhas teses que estão lá disponíveis para que você possa baixar em Word e sair utilizando. Perfeito? Um grande abraço do professor Hélio Gustavo Alves.